ações sobre a codisposição, tá certo? De lodos em aterros sanitários, né? O professor Jucá é engenheiro civil, tá certo? Pela Universidade Federal de Pernambuco, tá? Onde também tem um mestrado, tá certo? E tem um doutorado na Universidade Politécnica de Madrid. É muito bonita, por sinal, né, professor? Tá? Com certeza. E deve ter trabalhado com o professor. Como é que chama? Não, foi na parte de geotecnia, não na parte de saneamento, né? Coordenei minha área de geotecnia. Agora, eu conheci algumas pessoas da área de saneamento lá e tive contato bastante com eles. Mas minha área, de fato, é geotecnia, sim. É que eu estive algumas vezes lá e tive contato com o pessoal excelente, né? Muito bom, muito bom. E então, hoje em dia, o senhor trabalha com várias questões a respeito da questão geotécnica e ambiental, que tem uma inter-relação muito grande, né? E com tudo isso que nós estamos conversando, né? Então, eu agradeço muito a sua presença, Jucá, e coloco o seu tempo aí para iniciar a sua apresentação. E lhe agradeço muito. Eu queria começar agradecendo. Eu não sei se vocês estão vendo aí minha tela, não sei se está. Estamos sim, está ok. Está ok aí, tá? Mas eu queria agradecer a Delma, que fez o convite, a Maria Eugênia, a você, Cordeiro, que, vamos dizer assim, está coordenando o nosso bate-papo aqui, e aos demais colegas aí, o Clevison também, que permitiu que eu pudesse me antecipar um pouco aqui, tá? Parece até que é uma coisa, sexta-feira à noite, o cara passa a noite dando aula, é uma coisa meio estranha, né? Mas vamos lá. O assunto é um assunto muito mais geotécnico, mas é um assunto que está, de fato, incomodando, é um problema sério para a maioria dos projetistas e operadores de aterros sanitários no Brasil. É um problema, de fato, bastante sério. Os aterros recebem lodo de ETAs, recebe lodos de ETs, recebe lodos provenientes da limpeza de canais e algumas vezes de piscinões, certo? Então, algumas quantidades é possível você localizar na literatura. Hoje, 23% dos lodos de ETAs estão indo para aterros sanitários. Na área de ETs, é uma quantidade muito grande de... Os aterros, por exemplo, de São Paulo, recebem uma quantidade gigantesca de lodos de ET, e os provenientes de limpeza de canais e de piscinões, nem a composição, nem as quantidades, que são muito variadas, a gente consegue ter. Isso é uma fotografia de como o lodo chega no aterro, nesse caso aqui é um lodo de ET, tá? E aqui nada mais, nada menos do que leitos de secagem que vocês conhecem muito bem, tá? De todo jeito, esses lodos, de uma forma geral, que chegam a aterro sanitário, principalmente os de tratamento de esgoto, né, que tem uma quantidade significativa de material orgânico, já tem sido aplicado como insumo agrícola, como fertilizante em alguns casos, poucos, ou mesmo na construção civil. Eu trabalhei com uma aluna que trabalhou a parte de pavimento, melhoramento do solo com pavimento. No mundo, essa coisa da disposição é bastante variado. Isso aqui é 2012, Pereira, né? Na França é meio a meio entre aterros e agrícola, a destinação, né, do lodo, né? Na Alemanha vai muito mais para a agricultura, na Itália vai mais para a agricultura, na Espanha, que você se referiu agora também, Cordeiro, em Portugal já é parecido com o Brasil, embora depois da legislação portuguesa ter sido implementada, isso caiu bastante em Portugal. Nos Estados Unidos é muito incinerado, tá? No Japão, praticamente tudo é incinerado, e no Brasil ainda tem essa proporção aí de 80% indo para aterros sanitários.
E por que isso ocorre, né? Os motivos que destinam os lodos para os aterros sanitários normalmente são acordos de cooperação entre os operadores de aterro que destinam seus lixiviados, ou chorumes, se quiserem, mas o nome é lixiviado mesmo, para as empresas que tratam água e esgoto, em geral, as empresas que tratam esgoto, em São Paulo, por exemplo, a Sabesp recebe o lixiviado dos aterros e, em troca, os aterros recebem o lodo da Sabesp. Isso é uma coisa que é um acordo feito normalmente em muitos aterros no Brasil. Existem também as prefeituras que têm canais e piscinões que elas fazem a limpeza e também mandam para o aterro. Então, é uma mistura muito, muito grande. Existe uma oportunidade comercial, em alguns casos se cobra bastante bem sobre isso, ou seja, o valor da tonelada recebida do lodo é muito alto, comparativamente ao lixo. Nós vamos falar disso já já. E o lodo do próprio aterro, que é tratado ali. Em último caso, existem ainda exigências contratuais, né? Que o cara se obriga a receber esse lodo, ou então ele não ganha aquela concessão ou aquele contrato. Algumas questões que são pertinentes, né? Quem andou trabalhando com isso foi Maria Eugênia Boscov, um grupo grande de pessoas, mas a maioria dos aterros relutam em aceitar o lodo, tá? Devido a causar instabilização na massa, aumentar a geração de lixiviado, muitas vezes até instabilidade de taludes do aterro, né? O uso do composto orgânico na agricultura tem sido crescente, mas tem sido tratado com certo cuidado. E, muitas vezes, alguns autores relatam uma quantidade crescente de metais pesados que podem ter grandes prejuízos no condicionamento do solo e, portanto, é inadequado, né? No entanto, isso é uma coisa que vocês da área de tratamento de água e esgoto que realmente se preocupam bastante com isso, e o pessoal da agricultura. Nós dos aterros, certo? Os principais problemas e dificuldades operacionais são os seguintes: aumento de umidade, esse material chega no aterro com muita umidade. Redução, perda de resistência da massa aterrada. Se você concentrar muito numa área, você vai ter uma diminuição da resistência e aquele aterro começa a ter problemas sérios de instabilidade. Aumenta a geração e complexidade do lixiviado e também a complexidade dos gases, ou seja, aquilo traz ao lixo um outro ingrediente com composição física ruim e composição química ruim, portanto, é uma misturada muito ruim. Aumenta as poropressões dentro do aterro, dificulta a dificuldade que tem na estabilização, no caso de lodo de étis, né? É uma matéria orgânica que está ali se decompondo e ela reduz o atrito entre o solo, entre o lixo e realmente é um material difícil. Há uma necessidade de implementar novas rotinas para compactação e controle. Você compactar um material desse num aterro não é trivial. Um planejamento mais adequado para os locais de disposição desse lodo em aterros. Existem outros trabalhos que citam, por exemplo, os teores mínimos dos sólidos totais que devem ter no lodo para serem recebidos em aterros sanitários, aí entre 25% e 30% de sólidos totais. Existem alguns critérios chamados mínimo, que foi determinado aí por um grupo que trabalhou aí, o grupo que Boscov estava trabalhando, que se refere a risco ambiental, controle quantitativo, essa proporção aqui de rejeito lodo é muito séria. Existe um controle qualitativo e ainda um monitoramento geoambiental. No São João e no Bandeirantes, que já estão encerrados, esses dois aterros já não operam mais, mas na época foi feito um acordo, um convênio entre a Sabesp e a Prefeitura de São Paulo. E a proporção máxima de lodo versus resíduos
tinha que ser até 5%. E a umidade do lodo que não superasse a 60%. Então, estava se tentando amarrar ali. Depois houve uma tentativa de reduzir essa umidade para 30%, mas nem sempre conseguiam, né? De todo jeito, existem impactos, esse impacto é relatado na literatura, tá? E ainda assim, nos aterros do Brasil, repare, eu peguei aqui dados atuais de Belo Horizonte, isso é a quantidade de resíduos que entra por mês, tá? Em toneladas, 106 mil toneladas, e entra 5 mil toneladas mês de lodo. Isso dá uma proporção ali no limite, né? 4,7. Tem um aterro aqui em Recife, um aterro sanitário, que recebe os resíduos de Recife e recebe o lodo de Recife. Olha, que ele já passou aí sobrando, né? Em Brasília, é bem pequena a quantidade de lodo que o aterro recebe, e aqui é um outro aterro, aqui na região metropolitana, 2,3. Porto Alegre também manda 2,3 a proporção. Então, na prática, essas proporções variam muito, mas quanto mais aumenta essa proporção, mais problema a gente tem. Em termos de custo, existe assim uma média normal que é entre 80 e 150 reais a tonelada de lodo recebida no aterro, levando em consideração que a média no Brasil de resíduos é 60 a 80 reais por tonelada, a média, né? Existem lugares muito mais. Atualmente, essa cobrança tem chegado aí a 200 a 250 reais, certo? Então, tem pessoas que acham que isso é um bom negócio, mas eu acho que o prejuízo também vem depois. Algumas características desses materiais do ponto de vista geotécnico e de físico-química é que o lodo de ETA tem uma umidade grande, tá? O lodo de ET tem partículas bem maiores do que as partículas do lodo da ETA. Então, cada uma tem suas especificidades e tem que ser tratada com muito cuidado, tá certo? Em termos de sólidos totais, aqui é muito parecido, sólidos voláteis, idem, embora, em termos... Isso aqui é um resultado de um trabalho que foi feito aqui nas ETAs e ETs aqui de Recife, tá? Um trabalho de Lucena. E, continuando, eu queria explicar como é que funciona um aterro sanitário. O aterro é uma grande massa de resíduos, por exemplo, os aterros de São Paulo têm alturas aí de 100 a 150 metros de altura, portanto é um mundo de lixo, tá? E existe uma parte vital no aterro, que são os drenos. Esses drenos é por onde a água corre e os gases também. Os gases aqui em vermelhinho é por onde o gás que é gerado na decomposição da matéria orgânica sai. E a água também sai para o outro caminho, vai descendo e vai para a estação de tratamento de lixiviado. Eu digo sempre que o sistema de drenagem de um aterro sanitário é como se fosse as artérias coronárias da gente. Se elas entupirem, já era, né? Tá certo? Então, isso não pode acontecer. E o que é que acontece? Os sistemas de drenagem, tanto horizontais como verticais, eles são compostos de poros. Esses poros são poros relativamente grandes, de pedras, que vão tendo entupimento ao longo do tempo. Ora, se o material é muito fino, por exemplo, o material que provém das ETAs, certo? Eles podem gerar entupimento, além da matéria orgânica, gerar entupimento biológico ou comatação desses geotextos que ficam contornando os drenos. Ao entupir esses drenos por esse material mais fino que ingressa dentro do material poroso, o que ocorre? O sistema entra em colapso e começa, ao invés do lixiviado ir para a estação de tratamento, começa a vazar pelo lado do aterro. Isso é uma coisa completamente absurda. Nessa hora, é mais ou menos uma pessoa ter um derrame. Um derrame no aterro é o entupimento dos drenos, enquanto que um derrame nas pessoas, vocês sabem que é um entupimento das artérias
coronária. Em alguns aterros, a altura de lixiviado é maior do que a altura de resíduo. Repare, aqui tem 20 metros de aterro e tem 13,8 metros de lixiviado dentro do aterro. Isso é um problema sério que se deve ao entupimento dos aterros. Isso gera problemas de instabilidade dos aterros. Isso aqui é o aterro de Brasília, certo? A quebra do sistema de drenagem inteiro, certo? E aqui, por exemplo, esse aqui é o aterro de São João, que tinha 150 metros de altura nessa época, teve uma ruptura, certo? Porque houve dificuldades de drenagem de gás e de líquido. Aqui houve uma outra ruptura, esse é o aterro de Itaquacetuba, certo? E aqui mostra um pouco a dificuldade de compactação desse material. O excesso de umidade que existe no lodo dificulta enormemente olha a praça de compactação, como é que fica. É impossível você trabalhar. Toda vez que a gente tem um aumento de umidade, a gente tem uma redução de densidade. Ao ter uma redução de densidade, os resíduos ficam mais fracos, a resistência diminui e gera problemas de instabilidade, de recalques, de dificuldades de instabilidade de taludes, como a gente mostrou ainda agora. As sondagens mostram claramente quando existe uma presença acentuada de lodos localizada numa determinada área do aterro, e isso é muito ruim. Então, do ponto de vista de operação, uma coisa muito importante é você pré-selecionar a área aonde você vai receber esse lodo. Preste atenção que essas linhas amarelas e vermelhas são os caminhos da drenagem. E repare que em nenhum momento essas caixas onde serão depositados o lodo, eles podem estar próximo a essa linha de drenagem, com o risco de levar essa drenagem ao entupimento. Aqui está um detalhe operacional, sendo escavado um local propício para receber o lodo, tá? Isso é uma coisa completamente inadequada. Aqui está o poço para receber o lodo. Isso aqui é o sistema, isso aqui não pode existir nunca, tá? E isso aqui sim é o correto. Você tem uma distância para a linha de drenagem e a influência do lodo e de seus finos, quando são carreados para dentro do aterro, vai ser uma coisa muito mais segura do ponto de vista de interesse da gente. Aqui estão algumas fotografias de imagens de aterro sanitário, onde a gente coloca o lodo, são áreas completamente seguras. Normalmente a gente coloca entre células para que realmente a gente possa ter. Essa é uma vala comprida em termos, é como se fosse uma trincheira. Quanto mais comprida, melhor, porque o lodo vai secando, a sua lateral, ela vai secando no lixo. E se você fizer uma vala muito quadrada, você não tem essa secagem tão eficiente, tá? Algumas alternativas para minimizar os efeitos danosos, é um sistema de geotubos que está sendo utilizado hoje para aumentar a capacidade dessa região do lodo de ter uma drenagem mais eficiente, tá? E o produto final é um lodo mais estabilizado, bem, vamos dizer assim, desidratado, e é um lodo que a gente é capaz de conviver melhor com ele num sistema de aterros sanitário. Esse lodo tem características bastante amistosas e bastante adequadas para ser inserido no aterro sanitário, desde que tenha todos esses cuidados que nós estamos nos referindo. Era isso que eu queria comentar com vocês, agradecer muito, tá? Achar que eu terminei aqui na hora certinha, são 18h27, tá? Queria agradecer aí a oportunidade de apresentar essas informações. Vou sair aqui para não atrapalhar meus colegas. Eu acho que vocês tiram, né? Então, ótimo. Acho que meu companheiro aí de apoio, o Luiz, já me tirou da... Cordeiro, então era isso. Agradecer muito e agradecer
agradecer de novo aos colegas que me permitiram estar na frente. Eu, na prática, assim que você me dispensar, eu vou ter que sair para me preparar para uma aula de 3 horas. Jucá, nós temos aqui já algumas perguntas que eu gostaria de te passar, mas vamos fazer o seguinte, a gente pode te enviar depois, você entra em contato com as pessoas, foi a professora Dione Morita, e eu teria uma colocação para fazer, mas a gente deixa, principalmente porque a gente não pode deixar nossos alunos, né? Tá certo? Exatamente. A gente agradece muito a sua minha atenção. Minha aula começa às 7 horas, certo? Mas eu também combinei com o Clévison dele começar às 18h30, né? Então não queria atrasar ninguém. Tá ótimo, então. A gente agradece muito, tá, a sua participação. Você trouxe uma luz bastante interessante, principalmente quando nós falamos aí na Lei 12.305, né, que fala que resíduos não podem ir para aterro. Então, nós temos uma série de problemas para ainda